Ezequiel significa Deus fortalecerá ou prevalecerá. Era como Jeremias, tanto um sacerdote quanto um profeta. Ele fazia parte do grande grupo de cativos transportados para a Babilônia por Nabucodonosor em 597 a.C., 10 anos antes da destruição de Jerusalém. Esses cativos foram distribuídos em diferentes assentamentos em toda a Babilônia, formando pequenas comunidades com uma certa organização e liberdade de culto. Cerca de 5 anos depois, aos 30 anos, e ainda no cativeiro, Deus chamou Ezequiel para o serviço como profeta cerca de 6 anos antes da destruição de Jerusalém. Suas profecias continuaram por 16 anos após a queda de Jerusalém, cobrindo um período de cerca de 22 anos. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do profeta Ezequiel e suas profecias. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. A mensagem de Ezequiel. A principal comissão de Ezequiel era atuar como um vigia em nome de Deus. Sua mensagem foi dirigida a Jerusalém e Judá, mencionada 23 vezes nos primeiros 24 capítulos. Curiosamente, a frase Casa de Israel ocorre em 78 versículos do livro, enquanto Casa de Judá é encontrada apenas 5. Muitas pessoas presumem que esses termos se referem ao mesmo grupo de pessoas, mas não são. Todos os judeus são israelitas, mas nem todos os israelitas são judeus. As 10 tribos da casa de Israel foram levadas cativas para a Síria cerca de 130 anos antes, mas a casa de Judá permaneceu. Às vezes, Ezequiel parecia usar o termo Casa de Israel, um tanto vagamente. Na primeira parte do livro, especialmente nos primeiros 24 capítulos, o contexto mostra claramente que ele estava se dirigindo aos judeus e a Jerusalém, mas em outros lugares ele não está, e está claramente falando diretamente com a nação irmã dos judeus, a casa de Israel. Deus, por meio de Ezequiel, estava advertindo-os da destruição iminente, a menos que se arrependessem e abandonassem suas práticas idólatras e pecaminosas. As pessoas foram informadas em termos inequívocos de que, se não dessem ouvidos às admoestações de Deus, seriam responsabilizadas e sofreriam com as consequências de suas próprias ações. Previsões de felicidade, paz e abundância. Como acontece com todos os profetas, Ezequiel não trouxe apenas uma mensagem de condenação e tristeza. Por meio dele, Deus proclamou que, após os povos israelitas sofrerem humilhação e privação nacional por causa de sua desobediência, Cristo retornará para inaugurar um tempo de paz e harmonia sem paralelos em todas as nações, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele retornará para estabelecer seu governo justo sobre as nações. As profecias de Ezequiel. Para entender as profecias de Ezequiel, alguns antecedentes históricos são necessários. Da época de Moisés ao rei Salomão, cerca de 5 séculos, Israel se referia a 12 tribos que abrangiam uma nação. No entanto, logo após a morte de Salomão, a nação se dividiu em duas. As 10 tribos do norte continuaram a ser chamadas de Israel, e as tribos do sul de Judá. Benjamim e parte de Levi foram chamadas de Judá. Essas duas nações residiram na terra que Deus lhes deu por mais de 2 séculos após sua separação como nações independentes, até que Deus finalmente puniu as tribos do norte com o cativeiro por sua desobediência perpétua. Essas 10 tribos que compõem a nação de Israel foram levadas à escravidão pela Assíria, e de lá esses povos migraram, tornando-se perdidos. Para os historiadores, ao longo dos séculos, até hoje eles são chamados de tribos perdidas de Israel. As tribos remanescentes do sul, que compreendem a nação de Judá, continuaram por mais de 1 século.
até que seus pecados se tornaram tão terríveis que Deus também os condenou ao cativeiro. Desta vez, a nação conquistadora foi a Babilônia, que os deportou em várias levas de pessoas. Vejamos a seguir as assombrosas profecias de Ezequiel. Irmãos, antes de entrar a fundo sobre as profecias de Ezequiel, quero dizer que não irei explicar o significado delas, pois exigiria horas de conteúdo, pois muitas delas estão se referindo a coisas literais e outras simbólicas, bem como o livro de Daniel e Apocalipse costuma ser. Pouco a pouco, trarei vídeos de explicação sobre estes assuntos. Dado o aviso, vamos prosseguir. Primeira profecia, capítulos 4 a 7. No capítulo 4, Ezequiel deveria fazer um modelo de Jerusalém e atacá-la. Ele deveria então deitar-se sobre o lado esquerdo por 390 dias, retratando 390 anos de iniquidade da casa de Israel. Ele então deveria se deitar sobre o lado direito por 40 dias, carregando a iniquidade da casa de Judá. Só para vocês entenderem, irmãos, este princípio do dia por ano é encontrado em várias outras profecias. O capítulo 5 contém uma das profecias mais sérias da Bíblia, a profecia dos terços, onde Ezequiel descreve, usando seu cabelo raspado, como Jerusalém seria punida por seus pecados. Um terço de Israel perecerá de fome e pestilência, tão grave que ocorrerá o canibalismo, como você pode ver no verso 10. Outro terço morrerá por conquista militar. O terço sobrevivente será forçado à servidão em terras estrangeiras. Esta profecia constitui uma advertência sobre o que acontecerá às nações modernas de Israel no futuro. O destino histórico de Jerusalém tipifica o destino dos descendentes de Israel nos últimos dias, assim como as nações israelitas. O capítulo 6 repete os julgamentos que vêm sobre Israel, mas como uma frase adicional repetida: e sabereis que eu sou o Senhor. É só compararmos o verso 7 com os versículos 13 e 14. Torna-se claro que esta é a referência do tempo do fim, quando Jesus Cristo retornará à terra nas pegadas do cumprimento desses julgamentos. No capítulo 7, é óbvio que essas profecias contra Jerusalém, Judá e Israel são para o tempo do fim e incluem um período chamado Dia da Ira do Senhor, que se refere ao dia/ano antes de Cristo retornar e assumir o controle do mundo. Isaías chama esse tempo de o dia da vingança do Senhor, o ano da recompensa. Segunda profecia, capítulos 8 a 19. Incluídas nas acusações de Deus contra Jerusalém, historicamente e contra Israel hoje, estão as referências no capítulo 8 às práticas pagãs que agora estão arraigadas no cristianismo e praticadas por muitos descendentes de Israel nos dias modernos. No capítulo 9, Deus faz uma distinção nítida entre os cidadãos comuns de Israel, carregados por uma maré de pecado, e aqueles que reverenciam a Deus e suas leis e estão profundamente entristecidos pelos pecados da nação. Este último terá a proteção de Deus, enquanto o primeiro sofrerá os julgamentos. No capítulo 10, Deus novamente mostra a Ezequiel um vislumbre do poderoso mundo espiritual. Ezequiel vê os anjos de alto escalão chamados querubins, que estão presentes por meio da profecia do próximo capítulo. O versículo 4 fornece o texto histórico, o Templo de Jerusalém antes de 586 a.C. No capítulo 11, temos uma invasão do templo. Como já observado, o destino de Jerusalém então tipifica o destino de Israel nacional nos dias anteriores ao retorno de Jesus Cristo. Isso pode ser chamado de segundo êxodo, porque tem paralelos com o resgate de Israel da escravidão por Deus no Egito. No capítulo 12, Ezequiel descreve tanto a deportação em andamento em seus dias, incluindo o rei Zedequias, e uma conquista no tempo do fim. Existem muitas dessas profecias que têm um cumprimento duplo. Em seguida, veremos as acusações contra os líderes espirituais em Israel e a idolatria, e o aviso da punição nacional vindoura, junto com uma garantia de que qualquer indivíduo que obedecer a Deus estará sob a providência de Deus. Deus promete uma aliança futura que entrará com Israel. Deus enfatiza que qualquer indivíduo que rejeita as leis de Deus estará sob julgamento, enquanto o indivíduo que obedece a Deus estará sob sua proteção. A alma que pecar morrerá, pois não tenho prazer na morte de quem morre. Terceira profecia, capítulos 20 a 23.
Os capítulos 20 a 23 contêm mais acusações contra Israel por quebrar as leis de Deus. A quebra do sábado é destacada no capítulo 20 e repetida no capítulo 22, verso 8. Na época de Ezequiel, o sábado era sagrado, era o sinal de um povo obediente de Deus. Quarta profecia, capítulos 24 a 25. No capítulo 24, Deus permite que a amada esposa de Ezequiel morra, mas ele não tem permissão para chorar visivelmente. Este foi um sinal de que Israel morreria em uma escala terrível. Israel, porém, não é a única nação cheia de iniquidade nestes últimos dias. Começando no capítulo 25, Deus avisa as nações gentias, que seriam as não israelitas, sobre os julgamentos que virão sobre elas também. Em primeiro lugar, estão as acusações contra Amon, Moabe, Edom e Filístia. Quinta profecia, capítulos 26 a 28. Os capítulos 26 a 28 são uma acusação contra Tiro. Dentro dessa profecia, Deus repentinamente muda o foco para o poder real por trás do corrupto Tiro, Satanás. Deus, que criou todos os anjos, descreve como esse querubim, outrora justo, mudou para se tornar um ser ganancioso, violento e arrogante. O capítulo 28 termina com uma prévia do segundo êxodo de Israel da escravidão, imediatamente fazendo a transição para o assentamento em sua própria terra prometida no milênio. Sexta a 11ª profecias, capítulo 29 ao capítulo 33, verso 20. Embora dados em 6 ocasiões diferentes, estes capítulos são principalmente julgamentos com um foco no Egito, embora a Babilônia também seja indicada. Na primeira parte do capítulo 33, Deus deixa claro que ele está dando um aviso justo à casa de Israel. 12ª profecia. O capítulo 33, verso 21 ao capítulo 39, novamente avisa sobre a queda iminente de Israel, como parte da culpa dirigida aos pastores, os professores espirituais de Israel. No entanto, apesar dos pecados de Israel necessitarem de punição severa de Deus, ele promete resgatá-los e restaurá-los na volta de Cristo à terra. Podemos ter certeza de que essa profecia se refere a eventos no futuro? Observe esta profecia. Estabelecerei para eles um pastor, e eles os alimentará, meu servo Davi. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi, um príncipe entre eles. O rei Davi morreu séculos antes de Ezequiel e ainda está morto. Essas profecias são sobre um tempo futuro, em que Davi será ressuscitado e será rei de Israel novamente. Naquele tempo futuro, o milênio, a natureza selvagem dos animais cessará e haverá chuvas de bênção e as árvores darão seus frutos. O capítulo 36 acusa Israel por idolatria, resultando em cativeiro futuro. O capítulo 37 é a famosa visão de ossos secos. Este é um vislumbre da segunda ressurreição, que ocorre após o milênio. É uma época em que o povo do antigo Israel e o povo do antigo Judá todos voltarão à vida, com ossos, tendões, pele e respiração. Sim, aqui na terra. Deixa claro que esta é a segunda ressurreição. Durante este tempo de julgamento e oportunidade, bilhões de seres humanos aprenderão todas as leis de Deus, contidas nos livros da Bíblia, e terão uma nova vida para demonstrar seu desejo de abraçá-los. Embora Ezequiel estivesse escrevendo para Israel, o que irá acontecer a esta nação é um tipo que Deus fará por todos os povos. Todos os que respondem fielmente a Deus terão seus nomes registrados no livro da vida. Infelizmente, alguns ainda rejeitarão o caminho de Deus e, por fim, escolherão a segunda morte, que é permanente. Os capítulos 38 e 39 predizem um evento no início do milênio, quando os habitantes de Israel estão morando em paz. Uma aliança de rebeldes tenta saquear o que estava visto como presa fácil em Israel. Essa aliança é grande, e sua tentativa é recebida como uma intervenção rápida e milagrosa. Levará 7 meses para enterrar seus mortos. 13ª profecia, capítulos 40 a 48. A última seção do livro contém uma prévia da terra de Israel no milênio, de onde Cristo reina sobre a terra. Ezequiel, ainda na Babilônia, é levado por Deus de volta à terra de Israel em visões. No entanto, ele não estava vendo a terra como era em seus dias, mas como será depois da volta de Cristo. Um anjo apontou muitas características do novo templo milenar com detalhes surpreendentes.
Através dos olhos de Ezequiel, vemos portais, pátios, o altar e inúmeras características do templo, como dimensões complexas. Existem salas e áreas designadas para sacrifícios, sacerdotes e cantores. As leis que regem o serviço dos padrões são explicadas nos capítulos 40 a 44. Os últimos 4 capítulos diminuem o zoom para mostrar uma visão mais ampla de Israel. Há detalhes notáveis, mas uma descrição resumida é que o complexo do templo faz parte de uma religião maior que inclui casas e terras para os sacerdotes. Ao norte está uma região apropriada, como terras e cidades dos levitas. A capital, Jerusalém, fica em uma região ao sul do templo. Ao redor da cidade existem campos para o cultivo de produtos agrícolas. Essas 3 regiões compreendem o distrito sagrado. Ao norte estão as tribos de Judá, Ruben, Efraim, Manassés, Naftali, Asser e Dan, cada um em seu próprio território. Ao sul do distrito sagrado estão Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gad. Como o mundo nunca viu. As profecias que Deus deu por meio de Ezequiel avisam Israel do tempo do fim e outras nações de calamidades que virão em breve. Será como Jesus disse, a maior tribulação que o mundo já viu. Felizmente, Deus também promete resgatar este mundo e transformá-lo em um reino de paz, felicidade e beleza, como o mundo nunca viu. Isso ocorrerá porque o próprio Cristo reinará na terra e a partir de Jerusalém, porque como declaram as palavras finais de Ezequiel, o Senhor está lá.